Vamos lá, nossa reflexão no livro de Filipenses. Hoje é o último tempo juntos e peguem suas Bíblias, por favor, e vamos ler o capítulo 3 do livro de Filipenses. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar partido nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que, de algum modo, eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isto ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Então, refletindo um pouquinho neste capítulo 3 de Filipenses, Paulo começa falando, na verdade, ele fala sobre discernimento, né? Ele fala, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com o falso evangelho, cuidado com aqueles que pregam o evangelho e parecem até que estão falando a verdade, mas no fundo são enganadores. Desde os tempos de Paulo, nós já tínhamos isto. Agora, muito mais, porque à medida que o tempo vai passando e nós vamos em direção ao ápice da história da humanidade, pelo menos dessa parte da história,
mais e mais falsos obreiros aparecem, falsos pregadores, falsos mestres. E para isso, nós precisamos ter discernimento. Discernimento é para entender qual é o verdadeiro evangelho. A palavra do Senhor toda nos dá essa base para a gente compreender, para a gente discernir. Mas, meus irmãos, se não há esperança, não é o evangelho de Cristo. Se não fala também de sofrimento, não é o evangelho de Cristo. O evangelho está permeado de dores e sofrimento, mas a boa notícia é a esperança, a solução, a resposta. O final da história é bom. Este é o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da ressurreição. E discernir é uma característica de maturidade. A carta de Filipenses, ela nos leva por um caminho de maturidade, para que a gente cresça, para que a gente conheça mais o Senhor Jesus Cristo e também a nós mesmos, e possamos ir sendo aperfeiçoados na nossa fé. Mas isto só é possível quando nós conhecemos o poder da ressurreição e do sofrimento de Cristo e, consequentemente, do nosso sofrimento também. Quando eu falo conhecer, eu não quero dizer apenas saber da ressurreição, ser informado. Muitas vezes, alguns de nós, ou alguns cristãos, eles foram informados. Eles sabem no cognitivo deles, mas a verdade, o cerne do evangelho ainda não penetrou suas almas, ainda não penetrou seu espírito, não está lá no âmago da pessoa. Então, é apenas um saber superficial. Não é sobre isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala de conhecer no sentido de ser. No Antigo Testamento a gente vê muito isso, né? E Abraão conheceu sua esposa e eles tiveram um filho. E Adão conheceu Eva e eles tiveram um filho. Então a Bíblia ela usava muito essa palavra conhecer como também um eufemismo para o relacionamento conjugal. E o que isso quer dizer? Quer dizer que é assim que nós devemos conhecer Jesus Cristo. É assim que nós devemos conhecer a palavra e sermos aperfeiçoados nela. É um conhecimento onde você é um com a palavra. Não dá para separar uma coisa da outra. A palavra encarna, ela gruda na nossa pele, na nossa alma, e nós vamos cada dia sendo mais e mais parecidos com Jesus Cristo, mais e mais filhos deste evangelho, desta palavra de vida. Então, uma das características do amadurecimento é o discernimento. A outra Paulo fala que o sofrimento, ele nos amadurece, ele nos aperfeiçoa. O sofrimento, tanto de coisas realmente terríveis que podem acontecer a nós, mas o sofrimento do dia a dia, esse sofrimento de estarmos neste mundo caído, esse sofrimento que é a luta contra o mal. Eu não sei, todos vocês devem perceber, né? Como eu também percebo, como que o mal está ficando mais agressivo, mais descarado, mais sem vergonha. Não que o mal tenha vergonha, mas antes ele tentava disfarçar, né? Agora não existe essa tentativa de disfarçar, ele está muito aberto. Então, isso traz sofrimento para nós em todos os aspectos: familiar, pessoal, político, a saúde, porque nós estamos num mundo que a comida está envenenada, né? O mundo está sendo envenenado. O pecado está envenenando o nosso mundo de várias maneiras, e nós sofremos consequências, não tem como escapar, né? Nós sofremos todas essas consequências, mas
como Paulo vai costurando a carta de Filipenses com alegria, com contentamento, sabendo, o poder da ressurreição. E essa ressurreição, nós somos parte dela também. Paulo fala também neste capítulo que nós devemos prosseguir, avançar para o alvo, andar de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Desde a minha adolescência eu ouvi uma frase, e eu sempre penso nela, que luz é igual a responsabilidade, ou seja, luz é conhecimento, né? Quanto mais a gente vai conhecendo, mais responsáveis nós precisamos ser com aquilo que nós, aprendemos, né? Então, é interessante que no livro Pequeno Príncipe, apesar de ser um livro que não tem nenhuma base cristã nele, mas ele fala, você é responsável por aquilo que você cativa. Ou seja, aquilo que eu conheço, aquilo que eu me interesso, aquilo que eu amo, aquilo que eu me pelo que eu me apaixono, né? Eu tenho responsabilidade. Então, nós temos responsabilidade com a verdade de Deus. Nós temos que andar de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Ou seja, até onde eu sei, eu tenho responsabilidade. Deus só cobra até onde eu sei, até onde eu entendi, até onde eu tive revelação. O que eu não tenho conhecimento, revelação, Deus considera como ignorância. E ele não... A palavra fala que ele não vai considerar os dias da nossa ignorância. Então, a Bíblia também fala que a quem muito é dado, muito é requerido. Então, nós precisamos ir respondendo ao Senhor na medida em que vamos conhecendo mais dele. Mas, deixa-me dizer, ficar parado, então eu não quero conhecer nada porque eu não quero ter responsabilidade, já é um pecado em si. Não ter fome por Deus, não ter desejo por Jesus, não ter desejo pela palavra, já é um pecado, já é um retrocesso, já mostra algo muito errado em nós. Se somos filhos saudáveis, nós queremos relacionamento e nós queremos conhecer os caminhos do nosso Senhor. Então, nada de ficar parado, mas pelo contrário, é prosseguir. Olha a palavra de Paulo, prosseguir. Prosseguir não é uma coisa onde eu paro, não, mas eu ando em direção ao alvo. Paulo também fala que nós devemos ser o quê? Imitadores dos imitadores de Cristo. Nós somos imitadores de Jesus? Sim. Mas onde que nós vemos Jesus? No nosso irmão. Porque Jesus não está mais aqui na terra, né? Então, onde que eu vejo Jesus? No meu irmão. Eu vejo aspectos de Cristo num irmão, eu vejo outros aspectos de Cristo em outro irmão, numa irmã e tal. Então, são esses aspectos de Jesus naquela pessoa que está com a qual eu estou em contato, é isso que eu devo imitar. Ele não está falando que eu tenho que imitar tudo na pessoa, porque todo mundo tem também suas fragilidades, mas eu preciso imitar aquilo que onde eu vejo a luz de Jesus brilhando naquela pessoa, então eu imito aquela pessoa naquele aspecto, naquela categoria, porque aí sim eu estou imitando a Jesus. E isto só é possível, meus irmãos, quando nós vivemos a realidade do céu. E aí nós entramos para o capítulo 4. Tem muita coisa no capítulo 3. Eu estou sendo assim, eu passando por cima, né? Para marcar algumas coisas, alguns aspectos do capítulo 3 e do capítulo 4. No capítulo 4 de Filipenses, Paulo nos adverte a não viver preocupados. Preocupados, a palavra já fala, né? É uma pré-ocupação, é uma ocupação antecipada. E eu li em algum lugar que aproximadamente 70% das coisas com as quais a gente se preocupa, elas nunca nem vão acontecer. Não acontece. Você fica preocupado com, sei lá, um carocinho que aquilo é câncer, é câncer, é câncer. Na grande maioria das vezes, aquilo não será nada demais. A gente preocupa às vezes com isso, com aquilo outro, né? Que eu vou, como eu vou viver e se eu vou ficar doente e são
preocupações, né, como a própria palavra já diz, antecipadas. Isso gasta muito, tira muito da nossa energia. Ao contrário disso, o que é que Paulo fala? Que nós devemos levar ao Senhor as nossas súplicas. Em vez de preocupar, nós devemos nos ocupar com a oração, com a busca da palavra do Senhor, com o nosso crescimento, a nossa fé. Precisamos trabalhar para que a nossa fé cresça, meus irmãos. A fé ela não cresce sozinha. Ela precisa ser aguada, ela precisa ser nutrida, adubada. Então, é como uma plantinha. E a responsabilidade é nossa de fazer com que a fé cresça dentro de nós. É claro que é com a ação do Espírito Santo também. Eu não estou dizendo que a gente, de uma forma unilateral, eu faço crescer a fé dentro de mim. Não é isto. Considerando que o Espírito Santo já habita em mim, eu sou filha de Cristo, filha do Senhor Jesus, filha de Deus, né, do Pai, irmã de Jesus, então faço parte da família dele, e aí sim, eu dou o quê? Eu faço a minha parte para que a minha fé cresça, e com isso o Espírito de Deus vai agindo juntamente. Esse processo necessita... É impossível só de um lado, só da nossa parte, mas o Espírito Santo não faz se nós não dermos os passos necessários, mostrando que sim, eu quero crescer em fé. O capítulo 4 também diz que nós devemos viver contentes em toda e em qualquer situação. Não que eu estarei contente pelas coisas que acontecem. O que é triste mesmo. Mas eu me alegro porque em toda situação eu vejo a possibilidade de crescimento. Eu vejo a possibilidade de me parecer mais com o Senhor Jesus. Eu vejo a possibilidade de ajudar outra pessoa com aquilo que eu estou passando, o que eu estou sofrendo, o que eu estou aprendendo, onde eu estou crescendo. Então, por isso... por isso eu permaneço, eu exerço, né, alegria dentro de mim, trabalho no sentido de produzir essa alegria, esse contentamento que vem de estar na presença do Senhor, de saber, de entender, de crer no poder da ressurreição. Porque é como eu digo sempre, aquilo que você não conseguir realizar aqui, você terá muito tempo para realizar na eternidade. Ou talvez você vai chegar na eternidade, você e eu, e a gente vai descobrir que isso era uma bobagem tão grande que não vale a pena. Então, deixa para lá, né? Isso era no tempo que eu não... que eu ainda não tinha toda a revelação que eu tenho hoje, né? Eu estou imaginando aqui, né? A gente pensando daqui a 300 anos. 300 anos atrás eu tinha esse desejo, mas isso é uma bobagem muito grande, porque agora eu contemplo de verdade aquilo que enche o meu coração, né? Então, esse contentamento, mas começa aqui, a semente a semente da eternidade, gente, é aqui, tá? É aqui. Por isso que não adianta. Depois da morte eu vou... Não tem mais solução depois da morte. Porque todos os passos iniciais que nós precisamos dar em direção a Jesus é nesta vida. Depois é só crescimento, né? Aí também no capítulo 4, Paulo fala que Deus há de suprir as nossas necessidades. E ele discorre ali. Necessidades, não desejos. Necessidades. Então a gente tem que lembrar disso. Deus não está aqui para cumprir caprichos e desejos. Algumas vezes ele até faz isso, mas são exceções. Não é o normal, não é o dia a dia. São exceções. O Senhor tem um compromisso com as nossas necessidades. E não são só as necessidades físicas, é muito mais que isso, é da minha alma, do meu espírito, né? As necessidades lá do nosso interior. Mas, se você continua observando o texto, essas necessidades são supridas, Deus tem esse compromisso, quando nós exercemos generosidade.
Então, ela está vinculada à generosidade. E tem muitos textos na Bíblia que nos falam sobre isso. Generosidade, a gente sempre pensa em dinheiro, né, em finanças, em, em coisas, mas a generosidade do nosso tempo, generosidade em muitos aspectos. Às vezes é sentar, ouvir uma pessoa, às vezes é se dar o trabalho de, de, de entrar em contato com alguém. Por exemplo, tem uma amiga minha, né, que de vez em quando ela mora em outro país, mas de vez em quando ela tem conhecidos no Brasil e ela me pede, entre em contato com essa pessoa, com aquela, eu acho que ela tá com depressão, com essa. Aí, recentemente, ela me falou, entre em contato com essa pessoa, nunca vi essa pessoa na vida. Aí eu pensei, tá, entrei. Aí entrei em contato com a menina, tô com depressão, eu não consigo levantar da cama, tem 3 dias que eu não como nada. Eu fiquei sentida pela menina, mas ao mesmo tempo eu pensei, o primeiro pensamento que veio, né, foi o primeiro. Será que essa menina tá falando a verdade? Será que essa menina não tá fazendo mãe? Porque a minha amiga é de um outro país e ela tá querendo ganhar atenção? Mas aí depois eu pensei, e se for isso? Se for isso, eu tenho que ser generosa, gastar tempo, escrever. Fiquei numa longa conversa com ela, até que eu consegui convencê-la, pelo menos eu espero. Ela não mora aqui, ela mora no Rio, numa comunidade lá no Rio, a convencê-la a ir numa UPA para tentar ver um médico, né? Já que ela não está bem. Mas são coisas que, a princípio, na minha carne, assim, eu penso, gente, é bobagem, isso aí. Mas aí depois eu penso, não, mas não tá certo, é uma pessoa que Deus ama, eu preciso ser generosa com essa pessoa, mesmo se ela tiver, mesmo se ela não estiver falando a verdade, eu tenho que ser generosa, porque é isso que Jesus faria. Então, eu gostaria de ler aqui o capítulo 4, para a gente encerrar o livro de Filipenses, mas eu espero que você tenha aproveitado alguma coisa. Meu desejo mesmo é te instigar a ler de forma meditativa o livro de Filipenses. E aí você vai ver quanta coisa que você vai descobrir ali no livro e você mesmo, o Espírito Santo vai falar com você, né? Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa. Sim, amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Elas estavam brigando. Essa tradução não fala tão claramente, mas elas tinham uma briguinha entre elas. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Posso passar necessidade, posso passar fome, se for o caso. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável. Um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Então, meus irmãos, que carta linda. Vocês gostaram da carta de Filipenses? Eu, assim, já li muitas vezes, como imagino, né? Vocês também, mas cada vez que a gente lê, alguma coisa salta aos nossos olhos. Eu acho que eu não tinha me dado conta da real situação de Paulo na prisão, tendo a necessidade de ser cuidado pela igreja, pelos irmãos da igreja de Filipos, né? E o quanto ele também, às vezes, se sentia sozinho, necessitado de companhia, e como ele dava graças a Deus e aos irmãos pelas ofertas, pelo cuidado, né? E não apenas oferta em dinheiro, mas o cuidado dos irmãos com ele, e porque ele não estava sozinho. E também dando graças a Deus porque ele estava muito produtivo naquela prisão, pregando para os guardas, a casa de César, né? Pregando para as pessoas que ali estavam, que estavam em contato com Paulo. É de muito encorajamento para nós, não é mesmo? Eu fico pensando, meu Deus, como eu tenho que aprender com Paulo, né? Que não era perfeito, como ele mesmo fala na carta de Filipenses, mas o que? Prosseguia para o alvo. E é isso que eu desejo para você, para mim também, né? Prosseguir para o alvo. Hoje, a gente está muito mais perto do alvo do que a gente estava ontem. E assim será para sempre. Deus abençoe e é isso. Leiam Filipenses, meditem na palavra do Senhor.